Espírito falar conosco, amém? Deus de poder, Deus de graça, Deus de glória, esse momento de oração, Pai, estou aqui diante da tua presença, Senhor. O Senhor venha usar a tua serva nessa manhã, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra santa, Pai, pois nós estamos ansiosos, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor, pois o Senhor é o nosso Deus, o Senhor já está aqui presente, Pai, e nós queremos, Pai, ouvir a voz, Senhor, do Espírito Santo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Abra a palavra do Senhor em Lucas 18. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Lucas 18, versículo 1 em diante. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Lucas 18. Todos acharam? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor, a qual nos diz assim: a parábola da viúva persistente. Disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém, irmãos? Somente até aqui. Pode se assentar. Exalte o nome do nosso Senhor Jesus Cristo com as palmas. O nosso Deus Essa palavra é uma palavra bem conhecida, né, irmãos? Que nós sabemos aqui a qual o Senhor está falando conosco sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Né, irmãos? Porque muitas vezes a gente ora, e muitas vezes a gente não vê o nosso pedido ali respondido de imediato. Ali nos dá aquela tristeza, aquela angústia, e nós achamos que o Senhor ele não está nos ouvindo, né? Porque nós estamos ali, né, irmãos, orando, e muitas vezes a resposta ainda não veio. Mas o Senhor, irmãos, ele tem o tempo certo para derramar a bênção sobre a tua vida. Então, se não chegou, irmãos, não está querendo dizer que Deus não está te ouvindo. E não é também para você parar. Porque quando nós paramos no meio do caminho, irmãos, é como se nós pegássemos toda aquela oração que nós já fizemos há tanto tempo e jogássemos para trás, né? E nós sabemos que o Senhor, ele não opera conforme a nossa vontade, o nosso querer, ele não opera conforme o nosso tempo, né? Tudo é feito conforme a vontade do Senhor, tudo é feito no tempo determinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor, ele sabe de tudo, irmãos. E o Senhor, ele quer que nessa manhã nós venhamos depositar a nossa fé e a nossa confiança totalmente no Senhor. Não importa quanto tempo você está orando. O Senhor, ele fala que nós não devemos desfalecer. Nós não devemos parar no meio da caminhada. Porque o Senhor fala, irmãos, que quem vai herdar a vida eterna é aquele que ia até o fim. Então, irmãos, não é tempo de parar, não é tempo de ficar murmurando, não é tempo de ficar, irmãos, especulando: ah, Senhor, por que disso, por que daquilo? Irmãos, nós somos servos, nós somos soldados, nós temos que estar ali na posição que o Senhor nos chamou, fazendo a vontade dEle, fazendo o querer dEle, e sem murmuração, irmãos. Se está demorando, é porque ainda não é o tempo. Então você tem que orar mais
Porque muitas vezes nós oramos somente pelas bênçãos. Mas nós sabemos que a oração, irmãos, é um canal que nos une ao nosso Senhor Jesus Cristo. O crente que ele não ora, ele não tem vitória. Então você que vai escolher, irmão, se você quer ter vitória, se você quer ser um derrotado. Então você vai ter que continuar em oração. Não importa o tempo, não importa a circunstância. Você tem que continuar orando. Porque o Senhor, Ele nos ordena na palavra, irmãos, que nós devemos orar sem cessar. Nós não devemos orar só até receber a bênção. Porque tem gente que ora, recebe a bênção e depois não quer orar mais. Já está com a bênção na mão, aí já quer desfalecer. A oração não é só para receber bênção, irmãos, mas é para ter intimidade com o nosso Senhor. Nós sabemos que quando nós temos um amigo que nós somos muito íntimos, quando nós precisamos de um favor, nós recorremos àquele amigo. E muitas vezes, por amizade, irmãos, a pessoa acaba cedendo. Poxa vida, eu não posso fazer isso, eu não posso tirar o meu dinheiro ali para emprestar para aquela pessoa. Mas ele é tão assim íntimo comigo, ele é meu amigo de todo momento, então eu vou fazer isso por ele. E da mesma forma o Senhor age conosco. Conforme nós nos aproximamos do Senhor, mais a nossa oração é ouvida por Deus, irmãos. Porque o Senhor, Ele está atento àquele que está persistindo, àquele que faz do Senhor o seu melhor amigo. E muitas vezes nós confiamos no homem, confiamos ali na providência ali do homem e nós nos decepcionamos. Mas todas as vezes que nós confiamos no Senhor, irmãos, nós nunca iremos nos decepcionar. Eu mesma nunca me decepcionei por confiar no Senhor, porque até aqui, irmãos, o Senhor, Ele tem me ajudado, o Senhor, Ele tem me ouvido. E Ele vai continuar me ouvindo, né? Por quê? Porque eu estou persistindo. Eu não estou desistindo por conta da situação, por conta das lutas, mas eu estou persistindo. O Senhor, está difícil, mas eu vou continuar. É isso que o Senhor quer, irmãos, que nós venhamos a persistir na presença do Senhor. E a palavra ainda vai nos dizer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Nós já podemos imaginar que tipo de juiz era esse homem, né, irmãos? Um homem que não respeitava ninguém, ele não temia a Deus. Então, quem era esse homem? Era um homem, irmãos, que era ali orgulhoso, era um homem prepotente, que ele só fazia a vontade dele. Né? Ele só dava uma causa ganha para quem ele quisesse. Ele não julgava a causa ali com justiça, ele julgava segundo a sua vontade. E nós sabemos que muitas vezes o homem comete injustiça, né, irmãos? E não são poucas as injustiças que o homem comete, mas o nosso Deus não. O nosso Deus, Ele é justo. O nosso Deus, Ele é um juiz perfeito. Todas as causas que nós colocarmos nas mãos do nosso Deus, Ele vai julgar a justiça. E muitas vezes, irmãos, nós temos a mania também de querer que o Senhor venha julgar o nosso inimigo. Né? Muitas vezes não é o adversário em si, mas é o seu vizinho, né? Como já foi dito aqui, né? Em palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Muitas vezes nós queremos que o Senhor venha ali fazer justiça por alguém. Né? Ah, Senhor, aquela pessoa fez isso e isso comigo. Então eu quero que o Senhor julgue essa causa. Irmãos, nós devemos ter um cuidado muito grande quando nós pedimos justiça para o nosso Deus. Por quê? Porque o Senhor, Ele é justo. A balança do Senhor, ela não é enganosa. A balança do Senhor, ela é justa. Muitas vezes você acha que você está com a razão, mas muitas vezes pode ser que o teu vizinho esteja com a razão. Ali você vai pedir justiça e Deus, como Ele é justo, Ele vai fazer justiça. Então, irmãos, você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes nós achamos que nós estamos corretos e muitas vezes nós estamos errando diante do Senhor. Aí eu peço justiça, aí Deus faz a justiça e o meu inimigo vai ser abençoado. E você vai ficar decepcionado e achar que Deus foi injusto. Mas você pediu justiça. Senhor, faça justiça. E a balança do Senhor, ela não deixa cair no engano, né, irmãos? Ela não tende para o lado errado. O Senhor, a balança do Senhor, ela sempre vai estar do lado certo, do lado justo, do lado correto. Então, irmãos, antes de pedir justiça, coloque a sua vida aí na balança, vê como que está, vê se realmente você é o justo, para que as coisas ruins também não venham a acontecer, né, irmãos? Pois nós sabemos que o Senhor, Ele opera na santidade, Ele opera na confiança que nós depositamos ali na mão do Senhor.
devemos ter ali a nossa consciência de que as nossas obras estão sendo justas para que nós não venhamos perecer e depois querer culpar ao Senhor. Porque nós nunca podemos esquecer que o nosso Deus, Ele é um justo juiz. Amém, irmãos? Glória a Deus. As palmas de salve, nosso Deus. A palavra ainda vai dizer: havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me de justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Nós sabemos que essa mulher, ela tinha uma causa ali, irmãos, que ela queria que fosse julgada, porque ela queria obter a vitória. Mas aquele homem, irmãos, ele não era justo, não teria como ele julgar com justiça a causa daquela mulher. Mas aquela mulher, irmãos, ela não desistiu. Todos os dias, eu creio, né, pela palavra, que todos os dias aquela mulher estava ali batendo ali na porta daquele juiz. Todos os dias, mesmo que ele virasse as costas, mesmo que ele falasse que não ia julgar a causa dela, ela não desistia, irmão. E pela insistência daquela mulher, aquele homem que era injusto, aquele juiz que não temia a Deus, acabou cedendo, irmão, e fazendo justiça dentro daquela mulher, julgando aquela causa e dando a vitória para ela. Por quê? Porque ela não desistiu, irmãos. Ela não olhou ali para o adversário, ela não olhou para a dificuldade, porque ela podia simplesmente virar as costas e ir embora e pensar: não tem jeito mais. Este homem não tem jeito, o coração dele é duro, o coração dele é de pedra, não tem nada que venha amolecer esse homem. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele tem um martelo que esmiuça a penha, né? Nós sabemos que não tem dureza de coração, que Deus não venha fazer ali, irmãos, aquele coração se amolecer, aquela vida ter ali um coração aquebrantado. Por quê, irmãos? Através dessa palavra, nós vemos que o que prevalece é a vontade do Senhor. Porque ali, irmãos, eu creio que Deus, ele estava de olho naquela mulher. Porque muitas vezes nós saímos ali para resolver algum problema e nós pensamos que nós estamos sozinhos. Mas o nosso Deus está conosco, irmãos. O nosso Deus, ele não nos deixa só. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E por que muitas vezes o nosso coração se desfalece? Nós queremos parar, nós queremos desistir por achar que nós estamos sós. Porque, irmãos, se nós ficarmos sozinhos, o adversário está sendo demorado. A prova de que nós andamos com o Senhor, que a mão do Senhor está sobre nós, é que nós estamos aqui. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das barreiras, nós estamos aqui firmes e fortes. Por quê? Porque as mãos do Senhor é sobre nós. E o Senhor, ele estava ali também com aquela mulher, porque Deus, ele é justiça. E ele anda, irmãos, com aqueles que têm o coração aquebrantado, para aqueles que depositam a fé e a confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nunca podemos fazer nada, irmãos, pela força dos nossos braços, né? Nós nunca podemos fazer nada confiando ali: nossa, mas aquele advogado, ele é tão correto, aquele juiz é tão correto. Mas nós não podemos esquecer que eles fracassam. Muitas vezes, irmãos, eles cometem injustiça. Mas o nosso Deus não, porque quando nós confiamos no Senhor, irmãos, nós podemos ter certeza da vitória. Nós podemos cantar já o hino da vitória, até mesmo antes de receber. Por quê? Porque nós cremos que o nosso Deus, ele tem todo o poder. O Senhor, ele pode mudar a situação, assim como ele mudou a situação dessa mulher que estava ali diante daquele homem. Um homem que ele não teme a Deus, quem é ele, né, irmãos? Um homem que não tem o temor de Deus. Ele é um escravo do adversário. Ali ele só vai fazer coisas, irmãos, abomináveis diante do Senhor. Mas aqui nós vemos que pelo poder do Senhor Jesus Cristo, que era na vida daquela mulher, porque ela não venceu sozinha. Ela não venceu só porque ela persistiu sozinha. As mãos do Senhor estavam sobre ela. Porque se ela estivesse sozinha, ela não teria força de enfrentar aquele juiz. Só de olhar para aquele homem, acho que ela já ficava ali toda temerosa, né, irmãos? Aquele homem, ele tinha a fama de ser um juiz com coração duro. Ele não fazia justiça como deveria ser feito. Mas ela foi e persistiu, porque ali eu creio que ela também temia o Senhor. E o Senhor deu a vitória para ela.
pela palavra, né? Que fala: todavia, como essa viúva me molestava, fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Então, irmãos, ele não queria mais ser incomodado. Aí ele pensou: eu quero me livrar dessa mulher, então eu vou julgar a causa dela e dispensar ela, para que ela vá embora e não me importune mais. Mas com o nosso Deus é diferente, né, irmãos? Quando nós persistimos ali na oração, nós estamos demonstrando a confiança que nós temos no nosso Senhor. Porque ninguém vai insistir em algo, irmãos, que não confia, né? Ninguém vai depositar algo ali nas mãos de alguém que não é de confiança. Se nós depositamos as nossas orações, se nós depositamos ali a nossa angústia, a nossa tristeza, a nossa amargura, tudo nas mãos do Senhor, é porque nós confiamos que Ele tem o poder para fazer. Porque aquilo que você não pode fazer, você deposita na mão do Mestre. E o Senhor, Ele trabalha, irmãos, em causas impossíveis, em causas que nós olhamos assim e falamos: Senhor, não tem jeito, não tem como acontecer esse algo, Senhor. Mas se você confiar no Senhor, irmãos, o Senhor, Ele vai julgar a tua causa nessa manhã. Porque o Senhor, Ele está atento. Você pensa que não, irmãos, mas o Senhor, Ele não fica um segundo sem ficar ali com os olhos fitados em nós. Porque o Senhor sabe que nós somos fracos, que nós somos necessitados, que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos do auxílio do Senhor. Então não queira, irmãos, fazer justiça com as tuas próprias mãos. Deixa o Senhor tomar a direção dessa causa. Descansa o teu coração. Tira essa amargura de dentro de você. Muitas vezes, irmãos, o problema é tão grande que nos tira o sono. Muitas vezes nos tira a fome, nos tira o prazer em viver, né? Quantos desistem de viver? Quantos tiram a sua vida porque não vê solução para aquela causa? Mas o Senhor fala, irmão, na palavra dele, que não existe causa que seja impossível diante dos olhos do Senhor. Você serve um Deus poderoso, irmão. E a nossa causa de Deus, e essa palavra também nos revela que nós não devemos temer ao homem, né, irmãos? Pois nós temos o nosso Deus que peleja por nós. E muitas vezes o nosso coração fica temeroso diante daquele homem, diante daquele patrão, diante daquele esposo que tem um coração endurecido. Muitas vezes o nosso coração fica ali, até mesmo tremendo ali, né, irmãos? Pensando no que pode se suceder ali diante de uma pessoa que tem um coração tão perverso, um coração duro. Mas o Senhor é aquele que tem, irmãos, a chave da tua vitória. É o Senhor que garante a tua vitória. Não é pela mão do homem, não é pela tua força, mas é pelo amor do Senhor, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Porque o que seria de nós sem a graça do nosso Deus, sem as misericórdias do nosso Pai? Então, nessa manhã, eu exalto o nome do Senhor, irmãos, porque é o Senhor que dá bênção, é o Senhor que dá cura, é o Senhor que abre essa porta que está tão difícil de ser aberta. Esse problema que você olha e você fala: Senhor, tenha misericórdia. Mas muitas vezes, irmãos, o problema é tão grande que às vezes a força nos falta. Nós queremos parar, prostrar, ficar ali sentados, sem fazer nada. Mas o Senhor, Ele deixa bem claro que aquela mulher, ela não ficou sentada dentro de casa, esperando aquele juiz ir atrás dela e falar: ó, eu vou julgar a tua causa. Não, aquela mulher se levantou, irmãos, e todos os dias ela estava ali. E é assim que nós devemos fazer, todos os dias, depositar nossa fé, depositar nossa oração, depositar o nosso jejum na presença do Senhor, para que coisas extraordinárias venham acontecer na minha vida e na sua. Porque o nome do Senhor, irmãos, Ele tem que ser glorificado. Porque quando o Senhor nos abençoa, é para que o nome dele venha a ser honrado na nossa vida. Nós não podemos deixar, irmãos, a nossa fé desfalecer diante da adversidade, diante dos problemas. Nós devemos persistir em oração, em jejum, buscar o Senhor ali nas caladas da madrugada, buscar o Senhor aqui nos cultos. Muitas vezes você vem um dia, Senhor, irmão. Às vezes você vem um dia, não recebe, vem no outro, não recebe. Às vezes começamos a fazer uma campanha, quando dá o quinto dia, Deus ainda não respondeu, você não quer terminar aquela campanha. E muitas vezes a
a tua vitória estava no último dia e você não persistiu e perdeu a sua bênção. Por isso que nós não devemos desistir, irmãos. Às vezes nós ficamos ali aflitos e muitas vezes você entregou algo ali nas mãos do Senhor e fica se preocupando com a demora. E você ali quer desfalecer, você quer entregar os pontos, você quer entregar a sua senha, porque cada um de Deus vai entregando a senha nas mãos e nós não sabemos, né, irmãos, o número dessa senha. Ali você chega desfalecido, entrega tudo, Senhor, não vou fazer mais nada, não vou orar, não vou persistir, não vou jejuar. Irmãos, pode ser que a sua senha seja a próxima a ser chamada. Você já pensou nisso? Aí o que acontece quando nós deixamos a senha de lado? Nós temos que ir lá no fim da fila e pegar a senha novamente. Aí começar tudo de novo, sendo que a tua vitória já está tão próxima, irmãos. Então o Senhor, Ele fala nessa manhã, para nós não desfalecermos, para nós não perdermos a fé. Ali como aquela mulher não desistiu diante daquele juízo injusto, assim somos nós, diante da dificuldade. Não podemos desistir. Se tiver um obstáculo, irmão, nós sabemos que o Senhor, Ele nos dá graça, muitas vezes até para passar por cima dos obstáculos. Muitas vezes o Senhor, Ele vai lá e vai tirar aquele obstáculo, mas o Senhor, Ele quer que nós venhamos persistir, né, irmãos? Porque como que nós iremos herdar o reino dos céus se nós aqui na terra não queremos persistir, né, irmãos? Como que nós vamos vencer? Ninguém vence, irmão, se não tiver uma persistência, se não tiver uma vida ali de oração constante. E muitas vezes também, através ali de nós estarmos na oração constante, nós teremos que deixar muitas coisas de lado, nós teremos que renunciar muitas vezes, nós teremos que tirar também a dureza do nosso coração, porque muitas vezes nós oramos para Deus aquebrantar o coração do nosso esposo, para quebrantar o coração daquele filho. E o teu coração, como que está nessa manhã? Será que o teu coração já está amolecido diante do Senhor? Será que você está com o seu coração aquebrantado, irmãos? Porque se você não tiver, o Senhor, Ele vai primeiramente aquebrantar o teu coração. Porque é assim que Deus faz, né, irmãos? Muitas vezes eu orava ali para Deus aquebrantar o coração do meu esposo, que era um coração duro, um coração assim, soberbo, muitas vezes arrogante. E eu ficava ali em oração, Senhor, aquebrando o coração desse homem, Senhor, olha como que esse homem está. E aí, irmão, o Senhor, Ele falava nitidamente no meu coração: filha, primeiramente eu quero trabalhar no teu coração. Primeiramente eu quero trabalhar em ti, para que eu possa entrar na vida do teu esposo, para que eu possa entrar dentro do teu lar. E eu achava que ele já estava totalmente correta, né, irmãos? Mas o Senhor, Ele nos ensina. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós abrimos os nossos ouvidos, o Senhor, Ele fala conosco. E ali o Senhor, Ele começou a trabalhar na minha vida. E hoje, irmãos, eu não vou dizer que Ele já está na presença do Senhor, mas eu já vejo uma grande mudança. E devagarzinho ali, e é muitos anos de oração, irmãos, faz muitos anos mesmo, que eu estou orando ali para Deus aquebrantar o coração dele. Ele vai na casa do Senhor mais do que muitos crentes. Tem vezes que ele vai quase a semana inteira, mas o coração ainda está endurecido. E eu fico ainda brincando, falo assim para ele: esposo, quando você vai levantar essa mão de cimento para o Senhor? É como se a mão dele estivesse dura, irmãos. Ele ouve a palavra, ele fica ali, ele até chora, mas o coração ainda está duro, porque quando a mão ainda não levanta para o Senhor, significa que tem algo ali dentro do coração que está prendendo aquela vida no mundo, porque ninguém quer renunciar, irmãos. Ninguém quer deixar o mundo, ninguém quer deixar a bebida, ninguém quer deixar os prazeres do mundo. Mas nós sabemos que para herdarmos o reino dos céus, nós teremos que renunciar a tudo. Tudo que aborrece ao Senhor, tudo que agrada a nossa carne, nós devemos deixar de lado e seguir a Deus. Porque quando nós servimos ao Senhor, quando nós temos uma vida de oração, você pode perceber, todo mundo pede oração para você. Acontece alguma coisa no meio da família, vou pedir para minha irmã orar por mim, vou pedir para aquelas fulanas orar por mim. Por quê, irmãos? Porque sabe que Deus ouve a tua oração. Por quê? Porque você é melhor? Não, mas porque você persiste, porque você não desiste. Olha, irmãos, que a gente passa por cada situação, se a gente for olhar, a gente vai desfalecer. Mas o Senhor, Ele manda uma ordem para mim e para você:
não desfaleça. Não desfaleça diante da adversidade, diante dos problemas. Persista, que a vitória já é garantida para a honra e glória do nosso Deus. E as palmas exaltam o nosso Senhor. E aqui a palavra ainda vai dizer, né, irmãos? E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Porque muitos acham, né, irmãos, que o Senhor está tardando, né? O Senhor está tardando para responder a nossa oração, o Senhor está tardando para descer com a libertação. Mas quem somos nós, né, irmãos, para saber o tempo exato? Nós não sabemos de nada, né, irmãos? Quem sabe é o Senhor. Então está tudo no controle de Deus, está tudo no tempo de Deus, não está nada de atrasado, né? Nós temos essa mania, meu Deus, nós estamos orando tantos anos, Pai, até hoje não aconteceu. Nossa, Senhor, a gente nem tem mais gosto, né, de receber essa bênção, né? Já passou tanto tempo, já estou envelhecendo, né? Mas o Senhor, Ele ainda está trabalhando, irmãos, no nosso coração. Ele está trabalhando a nosso favor. Quantos livramentos, quantas curas o Senhor já nos deu. Mas muitas vezes nós esquecemos de agradecer. Nós não agradecemos, né, pelo nosso levantar, pelo nosso deitar, pelo ar que nós respiramos. Nós só persistimos ali naquela bênção, mas não agradecemos, irmãos, ao nosso Deus. E o Senhor, Ele não se agrada, irmãos, de corações murmuradores, de pessoas que ficam ali só cobrando do Senhor. Quem somos nós, né, irmãos, para agir dessa maneira? Nós devemos orar, entregar na mão do Senhor e confiar na vitória, porque o resto Deus faz, né? Porque Ele está falando, né, irmãos? E não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Se é para clamar dia e noite, então a oração ela não pode cessar, ela não pode parar. Porque quando você receber essa vitória que você está esperando, vai vir outras dificuldades, a qual também você terá que orar. Então a nossa oração ela é constante, irmãos. Ou na alegria, ou na tristeza, ou na dor, nós não podemos deixar de orar. Se você já orou, já recebeu todas as vezes que você queria, comece a orar para o seu vizinho, comece a orar para o seu amigo, comece a orar para aquela pessoa que está necessitada, porque nós sabemos, irmãos, que todos nós necessitamos de oração, né? E se não fossem as nossas orações diante do Senhor, o que seria da nossa vida, né, irmãos? Louvado seja Deus. E aqui a palavra ainda vai dizendo, né, irmãos, para encerrar: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aleluia! É uma palavra, né, irmãos, bem tremenda, porque nós sabemos que hoje muitos estão desfalecendo na fé. Muitos que confiavam no Senhor, hoje já não confiam mais. Muitos que depositavam todas as fichas ali no Senhor, hoje não quer colocar uma moedinha diante do altar do Pai. Né, irmãos, isso é muito triste, porque a nossa fé ela tem que ser ativa, irmãos. A nossa fé ela tem que ser reavivada a todo momento. Se a tua fé está fraquinha, peça para o Senhor transbordar na sua vida. Senhor, multiplica a minha fé, para que eu possa ver, Senhor, esse milagre que é tão difícil diante de mim, mas diante do Senhor não é. Né, irmãos? E muitas vezes nós oramos por algo que nós achamos, irmãos, que o Senhor ele está ali naquele negócio. Muitas vezes tem coisas que a gente ora, que a gente persiste, e o Senhor está bem distante daquilo. Então, por isso que nós devemos orar com sabedoria. Senhor, seja feita a tua vontade. Eu deposito, Senhor, essa petição diante de ti. Mas será que é da tua vontade, Pai? Se for da tua vontade, confirma e faça acontecer. E se não for, irmãos, descansa o teu coração. Porque muitas vezes tem algo que nós achamos que é para o nosso bem, mas lá na frente nós iremos nos decepcionar. Então nós temos que orar com sabedoria, temos que depositar a nossa fé. Senhor, eu quero esse algo, mas se não for da tua vontade, Senhor, tira do meu caminho, Senhor, tira do desejo do meu coração, porque muitas vezes o coração do homem é enganoso, né, irmãos, conforme a palavra fala. E muitas vezes você segue ali o desejo do teu coração. Eu vou fazer o que o meu coração está mandando, mas o Senhor te mandou? O Senhor te ordenou? Então, irmãos, pede para Deus trabalhar no teu coração primeiramente. Porque muitas vezes o Senhor ele quer nos lapidar, Ele quer nos limpar, Ele quer nos
que era a atitude certa, e você estava totalmente equivocado, né, irmãos? Ali você fez conforme o seu desejo. Você nem pediu para o Senhor uma orientação. Você não pediu uma palavra de confirmação, né? Muitas vezes você corre atrás de um, atrás de outro, mas nós sabemos, irmãos, que não tem a palavra melhor, né, irmãos, que tem. É a palavra do Senhor, é a maior revelação. Nós não ficamos enganados, nós não ficamos perdidos quando nós abrimos a palavra do Senhor e pedimos para o Senhor falar conosco. Amém, irmãos? Então, nesta manhã, você venha colocar a sua fé em prática, mas orar com sabedoria, persistir, não ficar olhando para um nem para outro, nem ficar olhando ali para fulano, cicrano, mas olha somente para Jesus, que Ele é um justo juiz. O Senhor, irmãos, Ele faz tudo para os seus filhos. Tudo que é do bom e do melhor, o Senhor, Ele separa para nós. E no momento exato, o Senhor, Ele vai nos entregar a nossa vitória. Porque o Senhor, Ele tem prazer, irmãos, em abençoar o teu povo, para que o nome dEle também venha a ser glorificado. E muitas vezes nós recebemos a vitória, mas nós não glorificamos o nome do Senhor. Muitas vezes a pessoa vai ali e recebe um aumento do seu trabalho e fica ali bajumbando aquele patrão. Nossa, meu patrão é tão bonzinho, veio aqui e me deu um aumento. Não, irmãos, agradeça ao Senhor que trabalhou ali naquele coração endurecido para que aquele patrão viesse aumentar o seu salário. Então, tudo vem das mãos do Senhor. E muitas vezes nós exaltamos o homem e deixamos o nosso Redentor de lado, não glorificamos, não agradecemos ao Senhor. Ah, Senhor, mas eu ganhei tão pouquinho. Agradeça ao Senhor pelo pouco que você ganha, que muitos irmãos gostariam de ter um trabalho para ganhar pelo menos um pouquinho, mas as portas estão fechadas, né? Porque nós devemos ser gratos. Muitos gostariam de estar no seu lugar, muitos gostariam de estar na situação que você está, e você acha que a sua situação é a pior de todas, mas até nas dificuldades nós devemos agradecer. Senhor, obrigado por essa situação que eu estou passando, porque o Senhor tem um propósito, e o Senhor, Ele nunca faz algo acontecer na sua vida se Ele não tiver um propósito, irmãos. Então, tudo que está acontecendo a partir de hoje, você glorifica o nome do Senhor. Conforme você vai glorificando, o Senhor, Ele vai mudando a situação, Ele vai mudando a circunstância e Ele vai entregando a vitória nas tuas mãos. Mas é necessário não desfalecer, não deixe a sua senha, não dá a sua senha para o outro, irmãos, que chegou ali por último. Muitas vezes a pessoa tem mania, né? Ah, eu não quero mais a senha, eu vou entregar para aquele que chegou por último. Aí aquele lá vai e recebe a vitória e você fica para trás, né, irmãos? Então não desfaleça a sua fé nessa manhã e persevera, como essa viúva perseverou e Deus fez que aquela vitória viesse parar nas mãos dela. Ali ela teve a causa julgada, né, irmãos? Não pela fidelidade daquele homem que era injusto, mas pela fidelidade do justo juiz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? As palmas agradecem ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes nós chegamos na casa do Senhor querendo ouvir algo, né, irmãos? Mas o Senhor, Ele sabe o que Ele deve falar. É o Senhor que sabe de tudo. E nós não podemos murmurar. Então, que nessa manhã nós venhamos sair daqui com o nosso coração agradecido e agradecer ao Senhor pela palavra dessa manhã. Amém? Louvado seja Deus. E a palavra glória a Deus, aleluia. Vamos colocar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos entregar o nosso propósito. E não desista da tua oração. Por mais dificultoso que seja o teu problema, irmãos, deixa nas mãos do Senhor, porque Ele tem o melhor para nós. Amém? Vamos orar. Deus poderoso, Deus maravilhoso, nesse momento de oração, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra maravilhosa, por nos ensinar, meu Pai, a persistir, Senhor, na oração, para que nós venhamos ter mais comunhão contigo, para que nós venhamos, Senhor, ser mais íntimos do nosso Deus. Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos, que o Senhor venha visitar nossa irmã Rosa, meu Pai, abençoa a tua serva, Senhor, dê saúde, restaura ela, Senhor, em todas as áreas da vida dela, abençoa o seu lar, sua família, abençoa a família de cada um dos meus irmãos que está aqui, Pai, pois eu creio, Senhor,
Senhor, que o melhor o Senhor tem para nós, que o Senhor venha abençoar o nosso dia, que o Senhor venha renovar nossas forças, que o Senhor venha aumentar nossa fé, Pai, para que nós possamos estar firmes diante de Ti. Obrigada por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos nos despedir.